Desencarne e o desligamento do corpo físico. Assim como reencarnar, se tem auxílio de equipes espirituais destinadas a trabalhar neste processo, o desencarne também é auxiliado por equipes espirituais, para ajudar nesta travessia do mundo físico para o mundo espiritual. Em ambos os casos, tais auxílios é quando se tem merecimento para recebê-los. O processo de desligamento do cordão fluídico é muito difícil para os que estão ligados à vibração do planeta. Embora poucos espíritos encarnados podem realizar o autodesligamento do cordão fluídico. As equipes de desligamento. As equipes especializadas para este processo de desligamento realizam o rompimento do cordão fluídico de acordo com o merecimento dos espíritos que está desencarnando. A quantidade de integrantes das equipes varia de acordo com o tipo de desencarne que vai auxiliar e de acordo com o merecimento do desencarnante. O trabalho de desligamento. Quando o espírito está desencarnando e é merecedor do auxílio que as equipes de desligamento fornecem, é ajudado da seguinte forma: em caso de morte natural, que é a cessação das forças vitais por velhice ou doença. Preparação. Visitas diárias são realizadas, dando auxílio magnético e preparando os familiares e o espírito desencarnante. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, os familiares e os amigos criam uma aura que fica impedindo e criando dificuldades para o desligamento do cordão fluídico, que são os choros, chamado pelo desencarnante, angústias, gritos, medo, egoísmo. Isso deixa mais complicado o trabalho da equipe espiritual. Para criarem barreiras de proteção contra tais vibrações dos familiares, a equipe espiritual cria uma melhora fictícia para neutralizar essas vibrações que prendem o espírito desencarnante no corpo. Esta melhora também serve para concluir suas últimas tarefas e para a despedida com seus entes queridos. Desligamento. Muitos motivos deixam o espírito desencarnante ligado à matéria, como o amor aos entes queridos, ou aos bens que possuía, ou preocupações ou problemas. Por esses motivos, o processo de desligamento do cordão fluídico é a última parte do processo de desencarne. É na maioria dos casos realizado depois de algum tempo da morte do corpo físico dado pela ciência. Até o rompimento do cordão, o espírito fica vulnerável à influência do ambiente em que está, ficando menos consciente e fraco. Depois do desligamento, o aumento do grau de consciência e de fortalecimento vai crescendo gradualmente. Para os espíritos mais evoluídos, o desligamento é quase imediato, dependendo do grau de desprendimento e de evolução. Os espíritos se mantêm parcialmente conscientes do que acontece, sendo o caso de espíritos de nível médio. Por isso é comum entes queridos já desencarnados estarem presentes neste momento de grande transição, para tranquilizar, dar esperança e segurança ao espírito que está desencarnando. Antes do desligamento, os laços que prendem o espírito ao corpo material vai se desligando aos poucos, durante as doenças prolongadas que antecipam o fim do corpo material. Por isso os doentes têm mais facilidade para se preparar para o desligamento. As sensações durante o desligamento estão relacionadas ao padrão espiritual e ao apego à matéria. Alguns desencarnam com facilidade, inúmeros dormem por longos sonos. Outros nada percebem. Os que estão despertos são colocados para dormir. Assim, o impacto das energias negativas não são sentidos. Outros fazem o exame imparcial de todos os acontecimentos de sua vida, mas deixando claro que cada caso é um caso, e o merecimento e o desprendimento são levados em consideração. Encaminhamento. Quando o desligamento está concluído, o espírito é levado para o local onde será amparado,
podendo ser um posto de socorro ou um hospital de acolhimento dos desencarnados em uma colônia espiritual, que corresponde à área geográfica que morava na Terra. Se um espírito não for merecedor de tal auxílio, quando desencarna não pode ir para os planos astrais que falamos acima, como um espírito merecedor, pois não está preparado. Fica livre pelo mundo, ou vai para o umbral, que é um local infeliz em que os que desencarnam com um padrão vibracional baixo acabam sendo atraídos para tal lugar, sendo um local de sofrimento. Isto volta ao mesmo ensinamento que tudo está nas nossas mãos, o passado e o futuro, o como vai ser o nascimento e o desencarne. Isto é o livre-arbítrio, sendo tudo produto das nossas escolhas e atitudes. Quanto mais se conhece a doutrina espírita, mais o temor da morte se desfaz. Novos horizontes são vistos e conhecidos, tomando conhecimento que não existe nenhum tipo de fronteiras e nenhum mistério para a nova vida, tendo a certeza da existência de vidas depois da vida. Morrer não dói, morrer não é nada, apenas uma grande transição para a vida verdadeira. O que fica é a saudade, mas acima de tudo, a verdade que o reencontro vai acontecer novamente, pois Deus permite. Devemos aceitar a chegada da chamada morte, assim como o dia aceita a chegada da noite, tendo confiança que em breve de novo há de raiar o sol.